teria, né? Jesus poderia ter falado com cada discípulo individualmente, né? Prevendo exatamente como seria o resto da vida de cada um deles, né? Tantas coisas que ele poderia ter feito nos últimos momentos dele aqui na Terra, né? Excuse me. Desculpa. Mas, em vez de compartilhar esse tipo de informação, em vez de dar toda aquela sabedoria, aquela palavra e pregar, Jesus, ele apenas deixou um presente para eles, né? Ele deixou apenas um presente para eles. E depois de lavar os pés dos seus discípulos e prenunciar a traição iminente de Judas, Jesus confortou os seus discípulos. Agorinha eu vou falar do presente que ele deu, né? Ele deu incentivo às suas vidas, encorajando-os a continuar acreditando e perseverando na fé, porque ele já não estaria aqui com eles, né? E no final do sermão aí pequenininho que Jesus deu para ele, Jesus prometeu a forma definitiva de conforto, né? E o presente definitivo, qual era o presente? Assim, Jesus prometeu a eles que eles iam ficar bem, não ia passar fome, iam ter conforto, iam ter tudo. Mas qual foi o presente que Jesus deu para eles? O presente definitivo. E esse presente é o Espírito Santo. Eu nem sabia disso, né? Mas lá, assim, lendo a Bíblia um pouquinho todo dia e, assim, é incrível as coisas que aprende Eu não sabia que esse era um dos maiores presentes que Deus deu para os discípulos. Ele deu o Espírito Santo, né? E estou lhe contando dessas coisas agora, né? Enquanto ainda estou com vocês, né? Jesus falou para eles. Mas quando o Pai enviar o advogado como meu representante, isto é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo te ensinará tudo e te lembrará tudo o que eu te disse. Estou deixando você com um presente, paz de espírito e de coração. Se escuta como um presente muito bom, né? Porque eu acho que isso é um dos presentes, né? Aquela pergunta, né? Que você pensa que precisa ter mais de energia ou mais, né? Para alguém falar, eu te dou um presente de paz de espírito e de coração, é algo muito forte. E a paz que dou é um presente que o mundo não pode dar, né? Tem gente que fala, quando eu ir para a praia, quando eu ir para aquela vacation, quando eu ir para a lua de mel, aí sim vou estar em paz, vou descansar, né? Mas Deus vai dar um presente de paz que o mundo não pode dar pra gente. Portanto, não fique preocupado ou com medo. Lembre-se do que eu lhe disse, né? Que já seria um versículo lá na Bíblia de João 14, né? 25, 28. Que Jesus fala, né? Lembre-se do que eu lhe disse. Vou embora, mas voltarei para você. Se vocês realmente me amassem, ficariam felizes porque estou indo para o Pai que é maior do que eu, né? Então, superficialmente, esse provavelmente não era o sentimento mais tranquilizador, né? Porque eu sei que os discípulos se sentiram de alguma tal forma de perder a Jesus,
né? Nossa, você é o que controla tudo aqui bem, agora você vai embora, né? Como a gente vai sobreviver, né? Então, o Salvador e melhor amigo deles lhes dizendo que iria embora, isso não é algo realmente que se ficar tranquilo, né? Então, mas a maneira típica de Jesus, mesmo estando de partida, eles ainda tinham um plano para proporcionar aos discípulos todo o conforto e ajuda de que necessitariam para viver. Jesus também nos dá esse mesmo presente da maior fonte de poder que jamais conheceremos e necessitamos, que é o seu Espírito Santo, de novo, né? Então, a maior fonte de energia é o Espírito Santo, se esse é o presente, ok? Como nos podemos ligar com a fonte desse presente? Né? Como nos podemos conectar e nos ligar com essa fonte de presente? Né? Por isso eu fiz aquela pergunta para vocês, né, no começo. Quais são algumas áreas que você sente que precisa de mais energia e quais seriam os primeiros passos para alcançá-lo, né? Então, sabendo do presente que Deus nos deu, mas a gente abre aquele presente e olha lá para dentro da caixa, né? Como, por exemplo, alguém te dá um presente que você nunca usou e não sabe usar, né? Mesmo que esse presente mudaria a sua vida, né? E então, se vocês têm a Bíblia de vocês, a gente pode ler lá 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. 1 Coríntios 8, 6, né? Que aqui vai explicar um pouquinho da conexão, como podemos conectar com esse presente que Deus nos deu e deixou aos discípulos, né? E diz assim: no entanto, para nós existe um só Deus, o Pai, que é a fonte de todas as coisas e para quem temos vida, um Senhor, Jesus Cristo, através e por quem não todas as coisas é através e por quem nós mesmos existimos, né? Então, Deus é a nossa fonte de poder. Deus é a nossa fonte de poder. Ele é a fonte perfeita e pontual para tudo que você possa precisar ou desejar. Mas tem um problema. O único problema é que você precisa recebê-lo como sua única fonte, né? Pela fé. Porque é muito fácil, irmãs, receber o que Deus deu pra gente, mas também ao mesmo tempo depender do que o mundo tá para dar pra gente, do que o mundo prometeu, né? Mas dependendo unicamente da fonte da fé de Deus, é muito diferente e é difícil, né? A palavra de Deus renovará a sua mente, alimentará a sua fé e o levantará onde você precisa estar, né? Para receber tudo o que você precisa, se você permitir. Somente se você permitir. E se você permitir, Deus será capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos. E seu poder estará trabalhando dentro de nós diariamente. Se a gente permitir, né? Então, como podemos nos conectar ao poder de Deus para a nossa vida?
Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, irmã Sidneia. Bem-vinda. E quero dar bem-vinda para... Boa noite, minha irmãzinha. Se a Lohane tá aí, boa noite para nossa princesinha aí, Lohane. Tá sim. Aham. E queria dar boa noite para Roberta. Meninas, essa é uma das minhas irmãzinhas, Roberta, né? Oi. Bem-vinda, Roberta. Obrigado por vir. Olá, bem-vinda. Obrigado. É isso, Marisa. Deixa eu ler a mensagem que a Marisa colocou lá. Deixa eu ler aqui rapidinho. Né? Crer, arrepender e confessar Jesus como nosso Salvador. Exatamente. Esse é definitivamente, esse é um dos passos. Então, essa é definitivamente uma forma de nos conectar ao poder de Deus na nossa vida, né? Então, vamos ver o que mais a gente pode fazer, né? Para se conectar mais com o presente que Deus nos deu, né? Devemos de orar pelo nosso poder, né? Um cristão sem oração é um cristão impotente, né? Era um dizer de Josué Selman, né? Que um cristão sem oração, então a oração é uma das chaves muito importantes também, tal como a Marisa disse, o batismo, né? Quando exercemos o poder da oração, as coisas acontecem no reino espiritual. Deus se lembra de cada oração que fazemos e cada uma feita com o poder do Espírito Santo. Tem o efeito na terra, né? A extensão do que Deus fará pelo homem é proporcional à medida de sua oração, né? Porque, como já sabemos, né, Deus não força ninguém a nada. Ele está nos esperando, né? É claro que não se deve brincar com o tempo de Deus, não é isso. Mas quando você intencionalmente busca aquele tempo para orar para Deus, para ler a Bíblia, intencionalmente escolher aquele tempo, não importa a correria da vida, a preocupação, né? E é difícil às vezes, né, inquietar nosso corpo e realmente fazer algo intencionalmente. Que até às vezes me encontro orando assim com pressa, orando assim, o prato da comida tá na minha frente e oro rapidinho, mas já com a comida já quase na minha boca, né? Então, assim, fazer intencionalmente a oração, né? É criando um relacionamento com Deus intencionalmente, né? Não apenas seremos capazes de construir um relacionamento mais próximo com Deus e conhecê-lo melhor, mas a oração também nos transforma por meio da escuta, da paciência e da permanência em sua presença transformadora, né? Isso acontece quando ouvimos seu coração e reconhecemos e exercemos paciência enquanto esperamos nele, porque nem por tudo que oramos é imediato, é ao tempo de Deus. E à medida que mudamos, ficamos em melhor posição para exercer o poder de Deus, não apenas na nossa própria vida, mas na vida das pessoas em nossa volta. Sempre orar intencionalmente por nós, por todos as nossas voltas, né? E outra coisa que devemos fazer, né? Através do batismo, a oração, é obedecer às instruções, né? Obedecer às instruções de Deus. Essa parte aí, meninas, é um pouco complicada. Obedecer às instruções, né? Obedecer a Deus nas pequenas coisas é um passo essencial para receber o poder de Deus em nossas vidas. Deus não espera muito da gente.
Ele não espera nada, na verdade. Ele só espera o que a gente dá. Tá esperando o que a gente dá, né? Por isso até fala aqui. Obedecer a Deus nas pequenas coisas. No que seja. Né? Muitas vezes as maiores bênçãos de Deus resultam da nossa disposição de fazer algo que parece insignificante, né? Obedecer a Deus é sempre o curso de ação mais sábio, né? E quando o obedecemos, nunca ficamos desapontados, né? Cada passo de obediência nos leva a um nível mais elevado, muito mais elevado de conhecê-lo e de exercer seu poder, né? E também na obediência, ele pode pegar nosso vazio, né? Nosso vazio. E quais são nossos vazios às vezes, né? Deixa eu colocar uns aqui. Deus agarra nossos vazios, nossas finanças, nos relacionamentos, nos trabalhos, né? E em muitas outras áreas da nossa vida, especialmente as difíceis, né? Na obediência, ele pega todo esse vazio que se encontra nessa situação, né? Coisa chatinha que se encontra nessa situação, né? E transforma-o em algo lindo. Que passada, né? Roberta, turn off your mute, okay? So we don't have. Thank you. Então, na obediência, na oração e ao se entregar a Deus no batismo, né? Tem muitas recompensas. Eu sempre confio em Deus na minha vida financeira, na minha vida finança e no meu relacionamento. Nem sempre é fácil confiar na opinião do mundo, no que os outros pensam, né? É fácil, por exemplo, o meu esposo e eu fui lá para ele provar a jaqueta dele, né? Do casamento, o paletó dele, tudo isso, né? E a gente chegou lá na loja e ele provou três diferentes looks, né? E ficou um pouco apertado nele, porque o braço dele tá muito grande. O braço dele é forte, né? Um cara grande. Aí o cara da loja falou pra ele, sabe que? Não importa, porque o meu esposo perguntou pra ele, será que vocês teriam o meu tamanho do meu casaco, mas em outra loja? Né? Ou na fábrica? Aí o cara falou pra ele, sabe que? Não tem nenhuma loja nos Estados Unidos da nossa companhia ou fábrica que teria algo para você, né? Esse atendente vai falir a loja, hein? Falar desse jeito. Assim falou. E o meu esposo se sentiu assim. Eu sei que ele se sentiu muito triste. Ele falou: não vai ter nenhuma loja nos Estados Unidos ou fábrica que vai ter o seu tamanho. Então eu não vou te dar nem preciso te dar a informação da minha loja ou gastar o seu tempo, porque não tem o tamanho dele. Então ele ficou assim tristezinho. E aí eu perguntei o cara, e não tem nenhuma recomendação não? Assim, porque é quase sempre, a não ser se é tão competição e não quer compartilhar, mas quase sempre, se você vai para um lugar e não tem o que você precisa, aquele lugar recomenda ou te dá um apoio de outro lugar, né? Mas o cara falou, não, a gente não conhece nenhum lugar. Ok. Então a gente conseguiu, mas aí a gente conseguiu outra loja, ainda tá no caminho para agarrar um casaco dele. Mas deixou ele tão desanimado, sabe? E assim como ser humanos, né? Às vezes é mais fácil às vezes não obedecemos às instruções de Deus, não por algo mal que a gente está fazendo, mas pelo fato da gente se deixar levar pela opinião do mundo, por como o mundo quer atacar e tudo, né? Assim, o meu esposo falou, Shirlene, eu sinto que o diabo tá tratando de atacar nosso casamento. Com coisinhas aqui e ali acontecendo, sabe?
E aí o meu sogro, que ia para ser meu sogro, teve um acidente de carro e não pode caminhar. E era o meu sogro que tinha que me caminhar lá para a igreja, né? Então esse é outro detalhe. Então por isso ele fala: nossa, Shirlene, o que tá acontecendo? Eu vou ter que perguntar a Deus. Eu falei: pergunta para Deus. Pergunta para Deus o que tá acontecendo. Mas é isso mesmo, assim. Mas eu falei para ele, né? É melhor a gente conversar com Deus e ver o que tá acontecendo do que deixar aquilo que o mundo tá plantando na nossa cabeça, as mentiras, né? Ficar lá e não se sentir bem. E eu vi ele tão desanimado, né? Porque eu vi ele desanimado porque essa memória do que aconteceu fez ele lembrar de outra memória de quando ele era pequeno, né? Então, assim, por isso e por causa de um momento assim emocionante, tá mais nervoso que eu do casamento. Então, assim, mas é isso aí, irmãs, não deixar que o mundo, assim, é claro, da forma que você se sente é válida, né? Tem que validar como uma pessoa sente, né? Chora, fala o que você tem que falar, né? Mas aí dá para Deus. Não deixa aquilo impedir que você obedeça às instruções de Deus ou a direção em que Ele quer que você vá, né? E outra coisa é esperar as bênçãos de Deus, esperar. Isso também é muito difícil. Eu não gosto de esperar, não sou paciente e essa parte também é muito difícil, né? Então, Deus honra aqueles que o honram, né? E Ele quer que você espere ser abençoado, né? Muitas vezes eu não esperei, né? E porque tava tudo encaixando certinho, né? Tá tudo encaixando certinho. Até com relacionamentos, com outros relacionamentos e trabalho, com tudo, finança. Com que tudo tá encaixando certinho, eu vou fazer a minha decisão baseado no meu entendimento, né? E em vez de honrar a Deus, né? E Ele quer que você espere ser abençoado. Como filha de Deus, você já foi abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Isso ficou claro. Bom, esse é um versículo lá de Isaías 30:18, né? Que a gente já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais, né? Mas não pode receber tudo de uma vez, né? Por isso, o Senhor deseja ter misericórdia de você, né? E por isso, espera nas alturas para ter compaixão de você, né? Porque o Senhor é um Deus de justiça, né? E quão bom-aventurados são todos aqueles que anseiam por Ele, né? Então, você espera que a sua bondade e bênção aconteçam em sua vida? Ou é melhor tomar decisão? Assim, tem várias áreas das nossas vidas, né? Não adianta de uma área da sua vida você deixar que Deus trabalhe com você, mas na outra área da sua vida você, não, Deus, eu tô sozinha nisso, não me atrapalha, eu vou resolver isso sozinha, né? Em vez de deixar Ele trabalhar um pouquinho em cada área da sua vida, porque uma você tem mais pressa que a outra, né? Então, realmente esperar as bênçãos de Deus. E outra coisa, irmãs, como é que a gente pode se alegrar em Deus, né? Em momentos difíceis, né? Tem até uma música que fala a alegria do Senhor nossa força, né? The joy of the Lord is our strength, né? Mas como é que a gente pode se alegrar no Senhor quando a gente está no meio de uma tempestade, né? Mas alegre-se nele e expressar grande prazer e alegria. Por quê? Porque Redentor viver, né? Porque pertencemos a Ele
e porque Ele faz novas todas as coisas, né? Não importa a circunstância que você tá passando, né? Paulo escreveu que sempre podemos nos alegrar no Senhor e fazemos isso tirando os olhos de nós mesmos e nos voltamos para Ele. Isso já aconteceu comigo. Eu já experimentei muita situação que se eu tirar os olhos de mim, ou da situação, ou do problema, e se concentrar nele, né? Eu vejo a transformação, né? Mas nem sempre isso acontece, porque como é que você vai se alegrar com alguém ou com uma situação se você não está bem, né? Por isso a pergunta: onde está a fonte da sua energia? E como você a encontra? Como você encontra alegria no Senhor no meio da sua tempestade? Né? Eu gostaria de saber, eu sempre busco conselho em vocês, porque até as coisas mais simples, né? Em vez de fazer algo que não agrada ao Senhor, né? Como até a Hilde já mencionou aqui em outros estudos, né? Porque ela teve disciplina para ela mesma. Se eu vou estar no celular vendo lá o TikTok e tudo, por que não entrar lá rapidinho e apoiar um irmão? Por que não entrar lá para ler a Bíblia com a Cláudia? Ou orar com a Betânia? Ou no devocional com os irmãos da igreja, né? Então, assim, é disciplinar a um mesmo, né? E temos muito que aprender umas aqui da outra, porque todas nós, eu acho aqui, até a Lohane, todas nós temos situações e temos problemas que passamos com nós mesmos e ninguém sabe, né? Por isso é importante apoiar, levantar uma outra, irmãs. Uma mensaginha cada semana. A Cláudia me mandou uma fotinha do trabalho dela lá. Nossa, uma belezura com as criancinhas lá. E é tão lindo porque me dá a oportunidade de conhecer mais quem é a Cláudia, o que ela faz no dia da semana. Lembra, no domingo passado, né, o círculo de irmã, eu cancelei o que eu ia falar para a gente compartilhar como foi nossa semana, né? Porque é difícil, às vezes, nos sentar bem uma com a outra e realmente conversar como foi seu dia, o que você fez, né? Então, assim, quando eu recebo uma mensagem da irmãzinha lá, do que ela fez e conheço cada uma, assim, ainda mais, né? E me alegra muito, sabe? Então, assim, tenho muito que aprender de todas vocês, né? E especialmente, assim, nessas coisas aqui que a gente tá falando para fazer, né? Tenho muito que aprender na minha oração, no meu relacionamento com Deus, né? Eu quero renovar meu batismo, na verdade, né? Eu fui batizada na piscina, mas eu senti assim, eu fui batizada, mas não pela minha decisão, sabe? No momento, sabe? E agora eu sinto assim, eu quero ser batizada, porque eu tô escolhendo, eu quero reconhecer Jesus, o Senhor da minha vida, né? Então, pelo batismo, né? E tenho muito que aprender em, assim, me alegrar, especialmente em situações, assim, críticas, né? Em situações que não são tão boas, né? Então, minhas irmãs, e devemos de conhecer que Deus está com a gente, né? Deus está sempre com a gente, Deus é por nós, né? E Deus nunca vai nos deixar, né? Não importa o que seja, não importa o que fez, não importa o que aconteceu, não importa. Deus está sempre pronto. Deus nos deu o presente do Espírito Santo. Essa é a fonte da nossa força, mas é importante aprender em como eu preciso de aprender, em como abrir esse presente e descobrir mais, em como encaixar em cada área da minha vida, mas dar tudo para Deus, não só,
se a minha área do meu trabalho tá bem, então eu só vou dar esse problema aqui pra você. Até um problema vir lá e eu dou isso pra você, né? Então, vamos levar Deus muito a sério, irmãs, né? Com todo aquele amor que Ele nos dá, proteção e tudo, Ele é um Deus que tem que ter medo. É um Deus justo, né? E um Deus de não estar se brincando pra nada, né? E essa é a palavrinha que eu queria colocar no coração de vocês, irmãs, né? Que a gente siga apoiando uma outra, né? E ajudar uma outra em descobrir até, né? Às vezes leva outra irmã para me ajudar a descobrir em que área da minha vida eu tô fraca. Eu preciso fortalecer, sabe? Eu preciso muito mais de energia no meu relacionamento com Deus através da Bíblia. Eu preciso muito mais de energia. Eu sei que às vezes eu penso que a oração para Deus deve ser tal palavra bonita, mas não. É ao meu nível, ao que eu posso, né? Então, minhas irmãs, se vocês têm uma palavrinha no seu coração para compartilhar, se quer que eu repita alguma perguntinha, pode compartilhar o que tem no seu coraçãozinho, tá? E se não, também tá bem, né? É gostoso estar aqui com vocês, né? E já tenho algumas pessoas no meu pedido de oração já para orar, né? Mas se alguém tem alguma palavrinha, aí joga o microfone pro alto, tá? Para quem quer agarrar. Tá? Roberta, se você tem algum comentário, do que você entendeu, Roberta, let us know. Oi, como vai? Oi. Eu não tenho perguntas agora, não. Ok. Para abrir